lá no Moodle e coloquei um material novo que vocês podem estudar. Essa matéria, ela, assim, tudo que está lá no Moodle já é a matéria da próxima prova. Então, provavelmente eu vou fazer só mais uma alteração, porque tem alguns errinhos de digitação, alguma coisinha que ficou errada. Então, eu devo consertar isso. Mas a matéria está toda aqui, tá? Então, a gente vai começar hoje no 4.3. Eu vou pular o 4.2, porque o 4.2 eu vou falar na próxima aula, na semana que vem. Então, a gente vai começar hoje no 4.3. 4.3 já está toda pronta, já tem os exercícios. Então, eu vou falar sobre... Vou fazer o exemplo 4.3 e o exemplo 4.4, tá? Na próxima aula, eu vou fazer o exemplo 4.5. E aí, já tem os exercícios aqui, tá? Do 4.18 até o 4.24. E se der tempo, eu falo sobre esse caso especial. Esse caso especial aqui é bastante interessante, tá? Mas dá para resolver de uma forma bem rápida. E aí tem um exercício aqui para ser resolvido também nesse 4.25. Depois eu coloco a solução dele, porque a solução dele já está pronta já. Certo? Então, a partir de hoje a gente já está tudo aqui. Essa aqui já é a matéria da prova para você estudar. Se alguém tiver ânimo aí para poder adiantar, já pode fazer todos os exercícios tipo hoje, depois da aula, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar. Bom, é isso, tá? Vou parar de interromper aqui, ou vou parar de compartilhar. Vou ligar meu outro dispositivo aqui. Que é o dispositivo que está saindo o som da minha voz. Então, vamos lá então. Na aula passada, a gente definiu, nas aulas passadas, não lembro quando foi, a gente definiu o que é a transformada de Fourier de uma função f de x. A transformada de Fourier de uma função f de x, que é dada por esses... Vocês estão enxergando? Ou tá... Para mim aqui... Peraí. Ficou bom assim, Renan? Ah, beleza. É que parece que diminuiu aqui o... Bom, a transformada de Fourier de uma função f de x... Peraí, só um pouquinho, deixa eu só mudar um negócio aqui. Só para ver se aumenta o campo de visão. Melhorou. A transformada de Fourier de uma função f de x, que é dado por esse símbolo aqui, é a integral de menos infinito até mais infinito da função f de x multiplicado por i elevado a i alfa x dx, tá? E quando você faz isso, como você está integrando com relação à variável x, o resultado é uma função f, que eu vou chamar de f maiúsculo, que depende só de alfa, o alfa que está aparecendo aqui em cima, tá? Essa é a transformada de Fourier de uma função. Aí, na aula passada, a gente viu o seguinte, ó, que a transformada de Fourier da função f' de x, ou seja, você consegue recuperar a transformada da derivada se você sabe a transformada da função. Como está a imagem dos outros alunos aí? Está desfocada também? O foco está oscilando. Ele ora foca, ora não.
Eu acho que depende da minha mão aqui. Melhorou agora? Tá focado. Tá, vamos ver aqui. A transformada da derivada é menos i alfa vezes a transformada da função, tá? E a transformada da derivada segunda é menos alfa quadrado f de alfa, tá? Então a gente vai usar essas duas informações aqui. Na verdade, eu vou usar só a segunda informação para o propósito de hoje, né? Que é resolver alguns problemas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai considerar o mesmo problema que foi dado nas matérias passadas. Você vai considerar um fio. Você vai considerar um fio bem comprido, tá? Você vai considerar um fio bem comprido no eixo X. Aqui é o zero. E aí o que acontece? Eu vou estudar a variação de calor, né? Ou seja, eu vou estudar como que o calor ele se transporta nesse fio delgado, tá? Aqui, não se transporta, né? Qual que é a distribuição de calor nesse fio, tá? É as mesmas condições que a gente tinha dado anteriormente, né? Você tem condutividade térmica, calor específico e densidade constante. O fio é fino, só que a gente vai considerar um fio bem comprido. Por isso que a gente usa a transformada de Fourier de menos infinito a mais infinito, porque eu estou mais ou menos supondo que ele tem comprimento infinito. Na verdade, o que acontece é que a espessura dele é muito pequena comparado ao tamanho, né? Qual que vai ser a distribuição de calor nesse fio? A equação que a gente vai resolver é a mesma, né? A derivada segunda de U com relação a x vezes k é igual à derivada de U com relação a t. Aqui eu estou supondo o x pertencente aos reais e o t maior que zero. T é o tempo, tá? Então, por exemplo, num ponto x, aqui, no intervalo nos números reais, a gente vai calcular a temperatura nesse ponto x no instante de tempo t, tá? E a única condição que eu vou precisar é saber qual que é a temperatura inicial em cada ponto dessa haste aqui, tá? Ou desse fio. Então, a minha condição inicial vai ser essa aqui, ou condição de contorno, U de x0, que é a temperatura no instante de tempo t igual a zero, vai ser dado por uma função f de x. Então, em cada ponto, eu tenho uma temperatura que é dada por uma função, tá? Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Repare que aqui a gente tem só uma condição de contorno. Quando a gente fazia da outra vez, tinha várias condições, né? Quanto que era a temperatura numa extremidade, na outra, qual que era a função e assim por diante. Aqui a gente tem uma condição relativamente mais simples, né? Certo? E aí, vou mostrar para vocês qual que é a técnica que a gente vai usar, ou seja, vou usar a transformada de Fourier para poder resolver esse tipo de problema, né? Como que eu resolvo esse problema? Como que eu resolvo esse problema? Primeira coisa, nós vamos supor U como sendo a solução do problema, tá? E a gente vai definir a transformada de Fourier dessa função. Ou seja, eu vou definir a transformada de Fourier da minha função agora com relação a duas variáveis. A variável x e a variável t. Tá? O que é a transformada de Fourier? Ora, a transformada de Fourier é a integral de menos infinito até mais infinito da função. E aí eu multiplico por i. Só que aí tem o seguinte, ó. Aqui, essa função tem duas variáveis. Então, você pode colocar e elevado a i alfa x dx, ou você pode colocar e elevado a i alfa t dt. Por que eu vou escolher x? Porque no meu problema, que é dado, o x pertence aos reais, ou seja, ele vai de menos infinito até mais infinito. Como a minha transformada é de menos infinito a mais infinito, eu vou escolher a transformada e elevado a i alfa x
dx, tá? E quando eu resolver essa integral, eu vou ter uma outra função que eu vou chamar de u, e aí o x desaparece, porque eu resolvo a integral com relação a x. Só que da mesma forma que o x desaparece, o alfa ele vai aparecer como sendo uma variável. Então, você coloca o alfa aqui. E a variável t, que está aqui dentro dessa função, ela também vai aparecer. Então, eu tenho que a transformada de u com relação a x, a transformada de u de xt vai ser dada dessa forma dx. Mais uma vez, aqui pode ser t, mas aí depende do problema, tá? Depois você tem que pegar a manha de como é que faz para saber qual que é, né? Depois disso, o que a gente vai fazer, como eu tenho a derivada segunda de u com relação a x, a derivada de u com relação a t, eu preciso estabelecer uma relação entre essas grandezas aqui, né? Para isso, eu vou usar essa... Deixa eu colocar aqui embaixo. Para isso, eu vou usar essa última equação aqui, ó, né? Que foi a que a gente determinou na aula passada. Só que aí, a gente vai calcular a transformada de Fourier da derivada segunda de u com relação a x, que é o que está acontecendo aqui. Isso é igual a menos alfa quadrado vezes a transformada da função que eu defini como sendo u de alfa t. U de alfa t. Então, eu já tenho essa primeira identidade aqui que eu vou guardar, tá? Na verdade, eu tenho essa e tenho essa definição aqui. Ou seja, a transformada da derivada segunda de u com relação a x é menos alfa quadrado u de alfa t. Só que aí tem que tomar cuidado, porque isso só pode acontecer porque aqui em cima você definiu a transformada com relação a x, ou seja, a variável aqui é a mesma e a variável da derivada é a mesma que você está integrando. Por isso que você pode fazer esse raciocínio. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu estou integrando com relação a x e estou derivando com relação a x. Então eu posso fazer isso porque a gente usa integral por partes duas vezes, né? Agora, uma que não é tão trivial, que aqui no curso de graduação eu não posso explicar para vocês, porque isso precisa de uma matemática mais avançada, é o seguinte, é a transformada de Fourier da derivada de u com relação a t, né? Isso, por definição, é integral de 0 até infinito da derivada de u com relação a t e elevado a i alfa x dx. E aqui o que acontece é o seguinte, ó. Essa função ela depende de x e de t. Se você deriva ela com relação a t, você pode trocar, né? Você pode derivar e depois integrar, ou integrar e depois derivar, que dá na mesma, tá? Porque eu tenho uma função de duas variáveis, que chama regra de Leibniz, e eu não vou entrar nos detalhes com relação a isso, não. Você pode fazer isso sempre, tá? Então, essa derivada ela pode sair para fora. Então, eu tenho que a derivada com relação a t da integral de menos infinito até mais infinito de u, né? Porque se eu tiro a derivada para fora, sobra o u aqui dentro. Aí você pode escrever o x de t aqui, vezes e elevado a i alfa x dx. E aqui, ó, isso aqui é o u. Quer dizer, na verdade é o u maiúsculo, tá? Então, são duas regras diferentes, tá? Uma é a derivada com relação a x, que foi a variável na qual você integrou essa expressão, e outra é a derivada de u com relação a t, que aí a derivada sai para fora porque uma é t e outra é x, então você pode trocar as duas de lugar, você pode comutar elas. Então, daqui, ó, a gente vai ter que a transformada da derivada de u com relação a t é a derivada de u maiúsculo, tá? Com relação a t. Certo? Derivada de u. Então, a gente vai guardar essa informação aqui. Tá? Bom, feito isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou recorrer à minha primeira equação. A minha primeira equação é essa aqui, ó. Essa equação. Então, eu vou pegar essa equação
e vou aplicar a transformada de Fourier dos dois lados, né? Então aqui vai ficar assim, você tem K vezes a derivada segunda de U com relação a X, igual a derivada de U com relação a T. E aí você aplica a transformada de Fourier dos dois lados. Então isso vai ficar a transformada de Fourier de K vezes a derivada segunda de U com relação a X, igual a transformada de Fourier da derivada de U com relação a T. Essa constante que aparece aqui, ela sai para fora, né? Porque a transformada é uma integral, e aí quando você tem uma constante multiplicando, a integral sai para fora. Não. Você tem uma constante do lado de dentro, a constante sai para fora da integral, né? Então isso aqui vai ser K vezes a transformada de Fourier, a derivada segunda de U, com relação a X, é igual a transformada de Fourier da derivada de U com relação a T. Com relação a X. Na última página eu vi que essa parte aqui é menos alfa quadrado vezes U. Então isso é menos alfa quadrado vezes U de alfa T. E do lado direito, eu vi que a transformada derivada é a derivada de U com relação a T. Então isso aqui é a derivada de U com relação a T. Quando eu resolvo isso, eu tenho que a derivada de U com relação a T mais K alfa quadrado vezes U igual a zero. Ou seja, eu transformei o meu problema, que era uma equação diferencial parcial, ou seja, uma derivada de ordem superior, numa derivada, numa EDO, né? Ou seja, você diminui, né? Você meio que volta para o cálculo 3. Você tinha uma equação diferencial parcial e você volta para o cálculo 3 para resolver uma EDO. Tá? Essa EDO aqui eu já vou colocar direto em resultado. Se alguém tiver alguma dúvida, me fala que eu explico rapidamente como que resolve essa EDO. Ela é o seguinte, ó. Aqui eu tenho a função U, né, que é de alfa t, e aí essa EDO vai ser constante vezes e elevado a menos k alfa quadrado t. Tá? Essa vai ser a solução da EDO. Então a gente precisa aplicar uma condição inicial para poder determinar quem que é essa constante aqui. Certo? Essa condição inicial que eu vou aplicar é essa aqui, ó. Né? Essa condição, ou seja, tem que U de x0 é f de x. Então eu preciso determinar quem é a constante C para poder terminar o exercício. Como que eu vou fazer isso? Eu acho que se você jogar t igual a zero, né? Porque tem que lembrar o seguinte, ó. Tem que lembrar que U de alfa t é a transformada de Fourier de U de xt. Isso foi dado lá no começo, tá? Que é integral de menos infinito até mais infinito de U de xt e elevado a i alfa x dx, tá? Essa é o que acontece. Se você fizer t igual a zero, se você vir aqui e fizer t igual a zero, então você vai ter que o seu u de alfa t é a transformada de Fourier de u de x0. Tá vendo? Eu pego o mesmo t que está aqui e aqui e troco por zero. Se eu trocar, aqui é u de alfa zero. Se eu trocar o t por zero, eu vou ter u de alfa zero, é a transformada de u de x0. Só que essa função u de x0, lá no primeiro momento, eu estou chamando isso de uma função f de x. Então, isso aqui vai ser uma transformada da função f de x. Por enquanto, eu vou chamar de f de alfa, tá?
Por enquanto eu vou chamar de f de alfa. Por outro lado, eu tenho que o de alfa t foi dado por essa expressão, né? Eu tenho o seguinte, ó, eu tenho que u de alfa t é c vezes e elevado a menos k alfa quadrado vezes t. E aí, se você fizer u de alfa zero, vai ficar c vezes e elevado a menos k alfa quadrado vezes zero, que é c. Então, observe o seguinte, ó, u de alfa zero é f de alfa, que é a transformada da função dada na condição inicial. E eu tenho que u de alfa zero também é igual a c. Aí eu posso igualar esses dois aqui, né? Então, c é f de alfa. F de alfa é a transformada da função dada, tá? Portanto, a minha solução final, u de alfa t, é f de alfa, aqui, né, que é a constante, vezes e elevado a menos k, alfa quadrado vezes t, né? Essa é a solução final. Só que isso aqui não resolve o problema, tá? Isso aqui não resolve o problema, porque eu não quero essa solução. A solução do meu problema é uma função u de xt, função pequena. Eu sei que essa u é a transformada da função. Então, o que a gente vai fazer é um processo bem simples, que é assim, se você aplica a transformação na função u pequena, chega na função u grande, para você voltar, é só você aplicar a transformada inversa, que já foi dado também, tá? Porque a gente tem o seguinte, ó, a transformada de u de xt, somada de u de xt, é u de alfa t. Isso implica que se você fizer u de xt, isso vai ser a transformada inversa da u de alfa t. Tá? Portanto, a minha solução do problema é a transformada inversa da u grande de alfa t. E aí, se eu voltar lá atrás, na página... Não vou lembrar a página aqui. Na página 93, o que é a transformada inversa? A transformada inversa é 1 sobre 2π, vezes a integral de menos infinito até mais infinito, da função que está aqui, só que a função que eu determinei aqui é essa aqui, né? Então, isso vai dar f de alfa e elevado a menos k alfa quadrado t, vezes i elevado a menos i alfa x de alfa, tá? Essa é a solução final do meu problema. Essas integrais aqui, geralmente, a gente não vai resolver, tá? Para resolver ela, a gente precisa... Dá para resolver ela numericamente, mas por enquanto a gente não vai resolver ela dessa forma. Tudo bem. Então, essa é a solução e o problema se resolve assim. Basicamente é isso a aula de hoje. Quer dizer, não é isso a aula de hoje. Eu vou passar mais algum exemplo aqui para vocês. Bem, então eu tenho isso. E essa é a forma de resolver esse problema. Dúvidas aqui? Então, tem que lembrar. Deixa eu fazer um repeteco aqui. Deixa eu voltar aqui. Primeiro você tem que lembrar dessas equações que foram dadas no ano passado, ou seja, eu tenho a transformada de Fourier da derivada segunda, ela é menos alfa quadrado vezes a transformada da função, ou seja, a transformada da derivada segunda depende da derivada da função, né? E aí eu tenho um problema dado, que é um problema de calor num fio infinito, né, digamos assim. Ele vai para menos infinito para mais infinito. E aí eu tenho que a equação aqui é a mesma que foi dada anteriormente, tá? E eu tenho uma condição inicial, que u de x0 é igual a f de x. O que eu vou fazer? Primeira coisa,
Se U de x é a solução, eu aplico a transformada de Fourier e chamo isso de uma função U de alfa t. Depois, eu calculo a transformada da derivada segunda e dessa aqui, porque eu quero calcular a transformada dos dois lados, né? Então, eu aplico aquela igualdade, né, que a transformada da derivada segunda é menos alfa quadrado vezes a transformada da função. Depois, eu uso esse fato aqui, que é um fato que realmente que você troca, né? Você pode trocar de lugar a derivada com a integral, desde que você esteja integrando com relação a uma variável e derivando com relação a outra, né? E aí, eu aplico a transformada dos dois lados. Quando eu faço isso, eu chego numa EDO. A solução da minha EDO é dessa forma. Você tem que resolver a EDO. Geralmente as EDOs vão ser simples, tá? É uma EDO de ordem 1, separável, é bonitinha de resolver. E aí eu chego nessa solução. Aí eu preciso determinar essa constante. Para determinar essa constante, eu vou substituir o t igual a zero em duas equações. Primeiro, pela definição, e segundo, na EDO. Né? Então, vou usar a definição e usar a EDO para poder substituir o t para chegar na constante. Né? Acho que a constante é transformada da função f de alfa. E aí eu tenho que a minha solução é essa. Né? Essa é a solução da EDO. Mas não é a solução do problema. Você precisa aplicar a transformada inversa. Né? Quando você aplica a transformada inversa, você tem a solução, que é uma integral que você não necessariamente vai resolver. A gente vai resolver uma só integral. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um problema assim. K vezes a derivada segunda de U com relação a x igual a derivada de U com relação a t. E aí eu tenho que a condição inicial é o seguinte, ó, é e elevado a menos modo de x. Então, o gráfico do calor inicial, ele é mais ou menos assim, ó. Tá? Esse é o gráfico. Na verdade, ele desce mais, né? Não, é assim mesmo. Né? Você tem essa condição aqui. Então, a transformada de Fourier da função e elevado a menos x, a gente viu em aulas passadas que é 2 sobre... Peraí, deixa eu colar aqui. 2 sobre alfa quadrado mais 1. Né? E aí, se eu vim aqui e usar o mesmo raciocínio que eu fiz anteriormente, fiz anteriormente, a minha função vai ser 1 sobre 2π, vezes a integral de menos infinito até mais infinito. Esse cara aqui nada mais é do que o próprio f de alfa, tá? Então vai ficar 2 sobre alfa quadrado mais 1, vezes e elevado a menos k alfa quadrado t, e elevado a menos i alfa x alfa. Tá? Essa é a solução para esse problema aqui. Tá? Tá, barulho ali. Mais uma vez, essa função você não precisa determinar. Tá? Tudo bem? Tudo certo. Assim, essa parte é mais ou menos, porque assim, essa parte que não adianta você... Espera um pouquinho, deixa eu fechar aqui. Como qualquer outra coisa, não é só você olhar que você vai aprender. Né? Então é importante vocês fazerem alguns exercícios, tentar fazer esse exercício para poder entender essa técnica. Tá? Não adianta eu ficar aqui resolvendo 15 questões na frente de vocês e vocês não resolverem nenhum. Então, você precisa pegar os exercícios e resolver. A lista de exercícios, ela não está muito grande, mas dá para a gente resolver bastante coisa, porque a gente vai ter bastante tempo ainda. Como eu marquei a prova para o dia 30, a gente ainda vai ter 4 aulas para poder falar sobre os exercícios, tá? Então, eu tenho aqui os exercícios do 4.1 até o 4.14, tá? Aí, repare que o 4.14 eu já fiz. Então, você não precisa necessariamente fazer o 4.14. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver se eu faço mais alguns agora, porque a gente acabou a aula mais cedo. O que mais que tem?
E aí, aqui, ó, na próxima aula, eu vou falar sobre a transformada seno, tá? Para a gente poder resolver o exercício 4.5. Resolver o exercício 4.5. E aí tem os exercícios do 4.18 até o 4.24. Tá? Aí depois tem um caso especial aqui que eu devo resolver ele separadamente. Certo? Então, hoje, a aula de hoje é essa. Eu vou resolver uns exercícios da lista aqui, só para vocês verem que tem alguns exercícios aqui que não são tão difíceis. Né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, peraí. Eu vou pegar o 4.10. O exercício 4.10. Na outra aula, eu resolvi outro exercício. Então, se vocês quiserem pegar o vídeo da outra aula, que é disponibilizado para todos vocês, vocês podem pegar o vídeo e ver outro exercício que eu resolvi, que foi o... Deixa eu ver aqui qual foi. Foi o 4.5. Aí na aula deles eu resolvi o 4.5, na aula de vocês eu vou resolver o 4.10. Tá? Então, por exemplo, ó, a transformada de Fourier de uma função f de x é a integral de menos infinito até mais infinito de f de x e elevado a i alfa x dx, e isso dá uma função f de alfa. Aí, por exemplo, na letra A ele pede o seguinte, ó, qual que é a transformada de Fourier de f de menos x? Né, por exemplo, na letra A. Se você fizer a transformada de Fourier de f de menos x, isso vai dar a integral de menos infinito até mais infinito de e. Opa, desculpa. É f de menos x aqui, né? E elevado a i alfa x dx. Certo? Aqui aparece um menos. Né? Aqui aparece um menos. Então, o que você vai fazer aqui? Eu vou fazer uma mudança de variável, porque eu não quero esse x aqui. É uma outra letra. Então, eu vou falar que w é menos x. dw é menos dx. Se x tende a menos infinito, então o w vai tender, o w é o oposto, né? Então o w tende a mais infinito. E se o x tende a mais infinito, o w vai tender a menos infinito. Você faz uma mudança de variável. Quando você fizer essa mudança de variável, vai ficar, ó, o que era menos infinito vira mais, o que era mais vira menos, aqui vai ficar f de w, e elevado a i alfa, o que era x virou menos w, e o que era dx virou menos dw, virou menos dx. Desculpa, virou menos dw. Tá? Esse menos sai para fora, então vai ficar menos a integral de mais infinito até menos infinito, f de w, e elevado a i, aí que vai ficar menos alfa w dw. Né? Ah, mas aqui está de mais a menos infinito. Aí se você trocar de lugar, o sinal do menos desaparece. Vai ficar menos até mais, f de w, e elevado a i, menos alfa w dw. Aí se você observar, essa integral e essa, elas são basicamente a mesma. Né? Aqui é x elevado a x dx. E o alfa que está aqui é o alfa que está de fora. Então, se você observar, a única coisa que eu estou trocando, aqui é w, w, w. Aqui é x, x, x. Então, a integral é a mesma. A única coisa que está mudando é que eu estou trocando alfa por menos alfa. Então, isso aqui vai ser exatamente f de menos alfa. Tá? Ou seja, a transformada de Fourier de f de menos x
de menos alfa. Entendeu? É bem simples, assim, é só você fazer mudança de variável, não é tão difícil. Aqui só ficou maior porque você tem que fazer várias coisas aqui. Que você tem que botar o menos para fora, mas na verdade dava para ter feito de uma forma mais resumida. E lembrando que se você integra tipo f de w, w, dw, é a mesma coisa de fazer x, x, dx. Tá? Por exemplo, eu vou fazer a letra B. Vou escrever de novo, né? A transformada de Fourier de uma função f de x é integral de menos infinito até mais infinito de f de x e elevado a alfa x dx, que é uma função que depende de w, de alfa, né? Aí a letra B fala o seguinte, qual que é a transformada de Fourier de f... Aqui faltou falar que o A é positivo, tá? X sobre A, e que o A é positivo. Talvez dá certo com A negativo também, vamos ver. Bom, o que vai ser isso? É a mesma coisa, né? Você faz a integral de menos infinito até mais infinito, de f de x sobre A, e elevado a alfa x dx. E aí você faz a mudança de variável, né? Você faz w igual a x sobre A. Aí dw é dx. Na verdade, aqui você pode passar o A para cá, né? AW é igual a x. Né? E aqui você pode pôr o A de cá. Então, AW é igual a dx. Mesma coisa, se o x vai para menos infinito, como o W é x sobre A e o A é maior que zero, então o W também vai para infinito, vai para menos infinito. E se o x tende para mais infinito, o W também tende para mais infinito, porque infinito dividido por A, se o A é positivo, dá mais infinito também, né? Então isso aqui vai ficar assim, vai ficar integral. O que era menos infinito continua menos infinito. O que era mais infinito continua mais infinito. Aqui fica f de w. Aí vai ficar i elevado a i alfa x. Só que o x é a w, então vai ficar i a alfa w. Aí você pode até colocar um parêntese aqui. E o dx vira a dw. Né? Ou seja, o a sai para fora. Vai ficar integral de menos infinito até mais infinito. F de w. I elevado a alfa w. Repara que o que está aqui é só você trocar o alfa por A vezes alfa, né? Ou seja, isso é A vezes F A de alfa. Que é exatamente o que o exercício pede. Tá? Se o A for negativo... Deixa eu ver o que acontece com o A for negativo. Se o A for negativo, eu acho que fica um menos aqui de fora. Tá? Mas eu preciso colocar isso aqui, corrigir isso aqui. O A tem que ser positivo. Tá? E aí, se você fizer essas mudanças de variável, é mais ou menos o mesmo esquema. Dá para fazer a letra C e a letra D. Tá? É isso. Hoje é só isso. Tá? Vocês têm bastante exercício para vocês fazer. Façam os exercícios, tragam dúvidas para mim na semana que vem, porque a gente faz esse esquema da aula ser uma aula mais resumida e eu posso resolver mais exercícios para vocês. Na segunda-feira eu vou falar sobre a transformada seno. E aí a gente basicamente acaba a matéria. Então eu vou ficar quarta, segunda e quarta da outra semana só resolvendo exercício. Mas traga os exercícios, se vocês quiserem tirar dúvida, manda por e-mail e aí vocês me falam também, tá? Deixa eu só dar uma última informação, quer dizer, duas últimas informações, que é o seguinte. Eu ainda estou corrigindo a P1, porque demora para poder corrigir os exercícios são grandes, e aí estou um pouco enrolado com relação a isso. Quero ver se eu termino de corrigir essa semana ainda. Tá? Aí na semana que vem eu vou corrigir a P2. Outra coisa também é porque eu coloquei no plano de ensino um trabalho final para vocês entregarem. Eu ainda não coloquei qual que é o roteiro desse trabalho. Eu quero ver se eu coloco no Moodle, amanhã,
até na hora do almoço para vocês o roteiro de como que tem que ser esse trabalho. Mas só explicando por alto, o que acontece? Eu quero que vocês peguem essa matéria e busquem uma aplicação dentro do curso de vocês, porque aqui tem mecânica, elétrica e engenharia química, né? Então vocês vão pegar qualquer coisa de série de Fourier, transformada de Fourier, pode ser transformada rápida de Fourier também, e fazer um trabalho aplicado. Então você tem que ter uma capa, uma introdução explicando o problema, né? A origem, por que isso é importante para o seu curso. E depois você tem que ter o desenvolvimento de um problema. Então, você vai pegar um problema relativamente simples e vai tentar resolver usando as técnicas que a gente viu na aula nesse curso, né? Série de Fourier, transformada de Fourier, ou então você pode usar a série transformada rápida de Fourier, que a gente não viu, mas é uma consequência disso que a gente vê, porque esse curso aqui é só uma introdução, tá? E aí amanhã eu coloco para vocês lá o roteiro certinho para vocês poderem trazer para mim. Se bem que assim, né, é importante vocês fazerem o trabalho, né? Não deixe de fazer. Eu sei que já tem um monte de coisa para vocês fazerem, mas dependendo da nota que vocês tirarem nessa próxima prova, e do trabalho, eu acho que a maioria de vocês já vai ficar aprovado, nem vai precisar da nota do último teste, tá? Dúvidas? Professor, tinha uma data para enviar a prévia desse trabalho. Aí ela vai ser mandada para que dia, então? Você lembra qual que era? Acho que era dia 23. 23. Isso. Não, pode adiar, acho que eu posso adiar até lá pro dia 7, tá? Perfeito. Obrigado. Beleza, e lembra que o trabalho é de dupla, tá? Teve alguém que me perguntou se podia ser de 3, mas eu não vou abrir para 3 não, porque senão vai ficar muito bagunçado, tá? Mas pode ser de dupla. Inclusive, se vocês quiserem, por exemplo, fazer de dupla com algum aluno da outra sala, da outra turma, não tem problema não, só me deixa avisado. Mas é tranquilo, se colocar o nome lá, eu já procuro nas duas listas de presença, tá? Porque às vezes tem, por exemplo, aluno que estuda junto, faz matéria junto, mas está fazendo cálculo 4 em turmas separadas, então não tem problema. É isso, pessoal. Bom resto de semana para vocês, bons estudos, façam as listas e tragam dúvidas para a semana que vem, tá? Até mais. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau. Valeu, professor. Até mais. Até mais. Falou, Bruno. Até semana que vem. Até semana que vem. Bruno, Oi. pergunta rápida. Quando você fala desenvolver, tipo, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou pegar a matéria do que a gente já viu e e achar a aplicação. Aí, por exemplo, eu esqueci o nome agora. Transformar a série de Fourier. Na separação de variáveis. Por exemplo, a gente usa bastante entre aspas, né? Tem 1/5 do capítulo falando dela em outras disciplinas, sabe? E aí eu uso bastante lá. Só que você já desenvolveu o que eu pensei que eu poderia fazer, sabe? No material. Você pode... assim, você desenvolveu assim, tipo assim, é que quando a gente estuda, a gente simplifica primeiro o problema, vai fazendo todas as considerações para depois chegar na equação, sabe? Aí eu pensei no começo, vou escrever isso aqui. Só que quando eu vi que estava já no seu material, eu falei, não dá para escrever isso aqui. Tá o quê no meu material? Porque quando você define a equação do calor, sabe? Aí, tipo, você meio que faz aquilo lá já. Entendi, já tá. Não, mas tem algumas que ficou faltando. Por exemplo, a equação do calor, eu falei ela de um jeito, né? Só que, por exemplo, na equação do calor, quem está falando é o Renan, né? Quer ver, Renan? Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Eu vou te mostrar um negócio aqui que talvez seria interessante você fazer também. Ó. Peraí. Na verdade... Porque aqui, eu fiz o desenvolvimento aqui, mas aqui é só o K, né? E aí, mais embaixo aqui, quando eu resolvo a equação do calor... Não, peraí, mais aqui embaixo, ó. Ó, tá vendo? Aqui é a equação do calor. E aí eu tenho
a condutividade térmica, calor específico e densidade. Essa dedução aqui eu não fiz. E eu falei, ó, fica como exercício mostrar os detalhes. Se você, por exemplo, quiser fazer isso aqui, fica ótimo, eu vou achar ótimo. Era isso que eu iria fazer, no caso, que eu ia pegar a equação completa, né, que ela tem um termo para x, y, z, aí tem um acúmulo mais o transiente, que é com o tempo. Isso. Aí você sai fazendo as considerações, etc. Aí chega dessa equação aí, quando é unidimensional. Eu lembro que na disciplina, quando era bidimensional e transiente, que era com o tempo, aí já não dava para resolver direito assim mais. A gente usava numérica. Usava solução numérica, porque senão não dava muito certo. Tá, se você fizer só essa parte e você chegar nessa equação e me explicar direitinho como chega nessa equação, eu já aceito. Você não precisa nem resolver depois. Resolver, a gente tira um exercício lá do livro também. Deve ter em livro aí, um exercício pra aplicar, né? Mas desenvolver... Dá pra desenvolver. Fica grande, né? Umas páginas aí. Umas 5, 6 de simplificação, mas é tranquilo. É mais explicar a coisa do que simplificar, porque a simplificação corta muito.